E aí, gente, beleza? Hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre o governo do Jânio Quadros, que durou pouquíssimo tempo, apenas 7 meses, no ano de 1961, e que instaura uma grave crise política que vai culminar em abril de 64 no golpe militar. Para a gente entender o Jânio Quadros, nós devemos recuperar algumas imagens que foram feitas, tecidas sobre ele, por seus inimigos políticos, mas que também acabaram sendo apropriadas pela própria academia. As ciências sociais, a história, acabaram por muitas vezes reproduzir essas imagens de Jânio Quadros como um populista. Nós já conversamos em outras aulas aqui a respeito desse critério de populismo como uma chave interpretativa. Já criticamos esse conceito de populismo por não dar conta da complexidade das relações políticas, sociais que se faziam entre governantes e governados. No caso de Jânio Quadros, a imagem que nós temos sempre é de alguém com o terno amarrotado, com a gravata torta, com o colarinho aberto, um candidato que durante a sua campanha tirava um sanduíche de mortadela para comer nos comícios, ou seja, era uma imagem que buscava interpretar Jânio Quadros como um populista, um demagogo, que procurava então enganar o povo por meio dessas atitudes e desses hábitos. Então, como eu já conversei com vocês, é muito superficial esse tipo de leitura. Vamos tentar entender então o Jânio Quadros dentro do seu próprio contexto político. E qual contexto político era esse? Desde o momento em que Jânio Quadros foi deputado, passando por prefeito de São Paulo e governador de São Paulo, ele sempre demonstrou uma aproximação com as demandas do operariado. Vamos lembrar que o governo Juscelino Kubitschek, por exemplo, sofreu com altas taxas de inflação, apesar de um grande crescimento econômico, inflação esta que já vinha desde o governo do Getúlio Vargas. Então, desde o momento em que Jânio Quadros foi deputado estadual, ele já se colocava em defesa desses setores mais desfavorecidos da população devido ao aumento do custo de vida e a ação de atravessadores que muitas vezes seguravam as mercadorias, esperando que o preço dessas mercadorias aumentassem e gerassem maiores lucros. Como prefeito de São Paulo, e principalmente quando ele foi governador, enquanto o Kubitschek era presidente, Jânio Quadros ele sempre teve um perfil de buscar uma racionalização da máquina pública e de buscar uma grande moralização dos costumes. Vale lembrar que o estado de São Paulo foi o estado mais beneficiado pelo plano de metas de Juscelino Kubitschek. Foi para a região sudeste que as principais indústrias previstas no plano de metas se instalaram. E Jânio Quadros, então, enquanto governador de São Paulo, acabou se beneficiando disso. E é exatamente aí, então, que seu nome surge como um candidato possível à presidência da República nas eleições presidenciais de 1960. A campanha de Jânio Quadros é alicerçada pelo Movimento Popular Jânio Quadros, que acaba por fornecer uma base de sustentação para Jânio e demonstrando a grande presença que Jânio Quadros tinha nos estratos mais populares da população, mas que já ficavam evidentes que caminhava cada vez mais para conseguir votos entre a classe média, que estava sendo bastante pressionada principalmente pela inflação. Jânio Quadros ele se candidata pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional, que era um partido muito pequeno, mas com o apoio da UDN, que via em Jânio Quadros, a partir da sua política de moralização dos costumes e moralização da máquina pública, a grande chance de finalmente chegar à presidência. Apesar de apoiado pela UDN e concorrer por um pequeno partido, Jânio Quadros sempre buscou se apresentar como suprapartidário ou até mesmo apartidário. Essa tática buscava principalmente imprimir uma ideia de que, sendo eleito, ele não tinha compromisso com nenhum partido político, ele não tinha, digamos, um rabo preso com nenhum grupo político. E por isso ele conseguiria implementar todas as suas ideias previstas no seu plano de governo.
As eleições de 1960 foram feitas ainda sob o clima da construção de Brasília e das várias denúncias de corrupção que envolveram a construção da nova capital federal. E é aí que surge um dos símbolos da campanha de Jânio Quadros, a vassoura, com a qual ele dizia que varreria a corrupção do país. Esse discurso de Jânio então agradava em cheio as camadas mais conservadoras da sociedade e também ele angaria apoio importante tanto de setores empresariais nacionais quanto internacionais. Sendo eleito então com ampla maioria dos votos, vencendo o principal candidato do PSD, o general Lott, é aí que os problemas de Jânio Quadros começam. Primeiramente, ele se compromete a manter o controle estatal sobre o petróleo, que era uma plataforma dos grupos nacionalistas. Ao mesmo tempo, ele busca construir um acordo com o FMI. O Brasil, deixado por Juscelino Kubitschek, apesar do grande crescimento econômico, também teve como consequência o aumento da dívida externa. E é por isso, então, que nesse momento Jânio Quadros vai buscar um acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que para conceder um empréstimo ao Brasil exige algumas mudanças na política econômica, como, por exemplo, a redução dos gastos públicos e do crédito, visando com isso, então, sobretudo, oferecer um controle das contas públicas, uma estabilização das contas públicas, mas, ao mesmo tempo, combate à inflação pela redução do consumo. Jânio também muda a política cambial, desvalorizando a moeda nacional, justamente tendo como objetivo aumentar as exportações e diminuir as importações. Em outro segmento, no campo das medidas moralizadoras, Jânio Quadros, já no início do seu governo, empreende uma série de sindicâncias comandadas por militares para buscar averiguar casos de corrupção nas agências públicas. É no campo da sociedade que algumas medidas de Jânio Quadros, num primeiro momento, podem demonstrar algum tipo de incompreensão. Ele proíbe as corridas de cavalos nos dias de semana e, ao mesmo tempo, ele proíbe o uso de maiôs cavados nos concursos de Miss e as brigas de galo. Aparentemente, essas medidas podem parecer incompreensíveis, principalmente sendo tomadas por um presidente da República. Mas essa era uma característica de Jânio Quadros que guardava profundo apoio, principalmente nos setores mais conservadores da sociedade. Ele foi apoiado, por exemplo, por ligas católicas que tinham como principal valor a defesa da família contra a ameaça, por exemplo, do comunismo ou dos vícios da sociedade. Portanto, apesar da aparente insanidade desses decretos de Jânio, eles guardam profunda relação com o contexto no qual ele foi eleito e o contexto no qual vivia o Brasil e o mundo nesse momento, a Guerra Fria. E é com relação à Guerra Fria que Jânio Quadros toma as medidas consideradas mais difíceis de entender. Jânio Quadros ele vai aprofundar a política externa que já tinha sido iniciada durante o governo do Juscelino Kubitschek, a política externa independente, que buscava ampliar as relações diplomáticas e comerciais brasileiras com outros países do mundo, principalmente países asiáticos, da África, que acabava de passar por um processo e continuava passando por um processo de descolonização, e os países do leste europeu, notadamente países próximos à União Soviética. Como base dessa política externa brasileira estava justamente o princípio da autodeterminação dos povos. É com base nesse princípio, então, que a gente consegue entender a posição do Brasil, por exemplo, numa reunião dos Estados americanos ocorrida em Buenos Aires, em que o governo brasileiro não condena a Revolução Cubana. Como forma de agradecimento, Che Guevara ele passa pela Argentina, que também havia defendido esse mesmo princípio nessa reunião em Buenos Aires. Quando ele chega ao Brasil em visita diplomática, ele recebe como condecoração a Ordem do Cruzeiro do Sul. Esse fato de Jânio ter condecorado Che Guevara e dias antes ter homenageado o astronauta russo Yuri Gagarin fez com que o clima, principalmente entre os seus adversários políticos e na própria UDN, ficasse extremamente ruim.
Vale lembrar que Jânio não dispunha de maioria no Congresso, sendo que PSD e PTB tinham as maiores bancadas no Congresso. Muitos acusavam Jânio de autoritarismo devido aos seus próprios decretos e a forma como ele implementou as sindicâncias das agências públicas. Ao mesmo tempo, em um momento de recrudescimento da Guerra Fria, vamos lembrar que em abril de 61 ocorre a tentativa frustrada de invasão da Baía dos Porcos em Cuba e ocorre também a manifestação clara já do governo cubano em aderir ao socialismo. E é nesse momento que Jânio Quadros ele tenta dar o que muitos consideram uma tentativa de golpe. Jânio escreve uma carta de renúncia alegando que forças ocultas o obrigavam a tomar essa atitude. A tentativa de golpe estaria justamente na crença de que Jânio Quadros poderia mobilizar a população brasileira em torno do seu nome, assim como havia ocorrido no processo decisório com relação ao seu vice que concorreria na sua chapa. Jânio Quadros chegou em determinado momento, inclusive, a retirar a sua candidatura à presidência, visto que o nome que ele havia escolhido para vice-presidente não estava sendo respeitado pela UDN. Conversas estabelecidas com governadores, como por exemplo Carlos Lacerda, que era governador do estado da Guanabara, demonstram que Jânio Quadros estava profundamente insatisfeito, por exemplo, com o Congresso e até mesmo com alguns governadores, dizendo que não conseguia governar, que o país estava ingovernável devido às pressões que esses grupos políticos oposicionistas faziam a ele. A historiografia e as ciências sociais muitas vezes acabaram vendo como fruto da sua instabilidade emocional ou até mesmo de ingerências estrangeiras no seu governo. Nenhuma dessas duas vertentes acaba se confirmando. E é muito possível e é muito provável que Jânio Quadros estivesse realmente tentando dar uma cartada para permanecer no poder e com isso ganhando poderes, por exemplo, para fechar o Congresso. Nesse momento da história do país, as pessoas votavam para presidente e para vice-presidente. O vice-presidente de Jânio Quadros era exatamente João Goulart, que tinha uma antipatia muito grande, não só dos setores empresariais internacionais, nacionais, mas também entre os militares. No momento da renúncia de Jânio Quadros, João Goulart estava em visita oficial aos países do leste asiático e na China comunista. É nesse momento que um grande clima de instabilidade política se instaura, com setores, principalmente militares, exigindo que Jango não tomasse posse, mesmo como vice-presidente, mesmo que a Constituição assim o garantisse. A solução encontrada depois de alguns dias de instabilidade é a posse de João Goulart a partir da adoção de um sistema parlamentarista. Em janeiro de 63, por meio de um plebiscito, João Goulart consegue retomar o regime presidencialista no país, mas o clima de Guerra Fria já afetava muito o seu governo. Cada vez mais, Jango acabou por ficar isolado entre uma esquerda que exigia reformas cada vez mais profundas e uma direita que o acusava de comunista. É nesse contexto, então, que manifestações populares acontecem, primeiro com o comício das reformas de base no início de 1964 e como resposta à Marcha da Família com Deus pela Liberdade, já aí nas vésperas do golpe militar. E em abril de 64, então, entre 31 de março e abril de 64, os militares chegam ao poder com amplo apoio da grande imprensa e dos setores médios da população. E é por isso que cada vez mais a historiografia tem chamado esse golpe que ocorre em abril de 64 de golpe civil-militar. É isso, gente. Ficamos por aqui. Essa foi nossa última aula e nos encontramos nas curvas da vida. Abraço para todo mundo. Tchau.